Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Estética também é saúde? Ainda tem gente que se pergunta isso. Estética também é para homens? As pessoas estão exagerando, será, nos cuidados estéticos e nas correções? Que ideal de beleza é esse que as pessoas perseguem? Qual é o parâmetro, o ponto de equilíbrio? Existe? É possível medir ou é possível aconselhar em relação a isso? Essas são algumas pautas dentro de uma perspectiva da saúde, da estética, especialmente do homem, que merecem um outro olhar. E normalmente não se olha para a saúde, para a estética do homem, ou se olha e pouco se fala. E claro que na medida que os procedimentos se tornaram mais acessíveis, o debate sobre os cuidados que devem ser adotados se intensifica. O outro olhar de hoje, então, meus amigos, é sobre a estética na medida certa, com responsabilidade. Afinal, como eu sempre digo aqui, cuidar da própria saúde também é cuidar de si mesmo. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com um médico dermatologista, Dr. Márcio Folkweis, ele que é graduado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, especializado em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e atua nesse mercado há mais de 10 anos. O Dr. Márcio comanda, gerencia, capitaneia as clínicas Folk, que é especializada em transplante capilar e que é parceira aqui do nosso programa. Vocês me ouvem sempre citando. O implante capilar FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo Dr. Márcio, e as clínicas Folk estão no site, clinicasfolk.com.br, com K, né, no final, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51996089739. Mas hoje, para além da parceria conosco, nós queremos entrar, doutor Márcio, no conteúdo da sua abordagem, da sua expertise como médico dermatologista tão renomado. Então, um bom dia e, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui conosco, doutor, nesse sábado. Bom dia, Kleber. É um prazer, é uma honra. Eu fiquei imensamente feliz de receber essa oportunidade e aceitei prontamente o convite para falar desse assunto que eu tanto gosto e, quem sabe, trazer conhecimento aí para o seu público, né? Verdade. E é um assunto que tem um pouco lá de preconceito, um pouco de tabu, né, doutor? E um dos temas hoje em voga também é um pouco isso que eu falei na introdução sobre o equilíbrio desses procedimentos estéticos, né? É isso que eu queria lhe ouvir com tanta experiência e que o senhor deve viver no dia a dia do consultório. Existe uma medida certa para isso, para não deixar de fazer por medo ou também para não fazer demais por impulso ou por excesso, doutor? Sim, na verdade, a medida ela não é tangível, não é palpável, né? Então, quando a gente vai tentar fazer um tratamento estético, seja capilar, como aqueles que eu faço, seja qualquer outro tratamento estético, a gente tem que ter em mente que existe uma média de parâmetros daquilo que é aceitável, certo? Eu gosto de usar alguns exemplos dos meus pacientes e citar esses exemplos tentando ensiná-los que um procedimento estético, seja ele qual for, quando ele despertar estranheza nas pessoas, é porque provavelmente a gente passou do limite, certo? Então, o ideal é um procedimento estético que ele passe de uma forma menos percebida, ele seja imperceptível, as pessoas tenham aquela leitura assim, ele está mais bonito, ele está mais jovem, ele ficou com aparência mais agradável, mas a pessoa não percebe tão claramente que foi feito um procedimento estético. Claro, isso de uma forma generalista, né? Existem algumas mudanças que são impossíveis de não serem percebidas. Algumas cirurgias, a pessoa tem o nariz grande lá, daí faz uma redução. Claro, vai ficar totalmente perceptível que foi feito o procedimento cirúrgico. Mas esse nariz também ele tem que ficar parecido com a média da população, né? Não pequeno demais ou não levantado demais, para que não fique artificial. E talvez, doutor, para homens, essa
segurança da discrição seja ainda mais importante, é um parâmetro ainda mais referencial, imagino, quando lhe procuram? Sim, sem dúvida. O homem carrega ainda mais esse peso. Como culturalmente ele tem, nós, vamos dizer assim, não estamos tão maduros na realização dos procedimentos estéticos masculinos, é relativamente comum os homens que fazem procedimento conosco ter uma preocupação exagerada com a descrição, com o medo dos desconhecidos. Márcio, no meu processo de recuperação, as pessoas vão perceber que eu fiz, quanto tempo vou ter que me afastar das atividades sociais. Isso no homem é muito mais forte do que na mulher, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente vê o quê? Que é uma influência da sociedade, né? Que é uma influência do nós mesmos, nós homens mesmos, temos aquele certo bullying, né? Ah, você vai fazer isso aí? Eu não acredito. Você não precisa fazer isso, onde já se viu, né? Então a gente foi criando isso. Mas aos pouquinhos estamos desconstruindo, né? Esse preconceito aí. E, doutor, e aí vamos entrar numa das suas especialidades, né, que é justamente sobre o transplante capilar, que é um tratamento que tem sido considerado muito para a restauração capilar, tanto da calvície, como para perda de cabelos, e como para acidentes. Então, dá a oportunidade de o senhor nos explicar, assim, digamos, vou usar uma palavra jornalística e não técnica, né, o cardápio aí das possibilidades para esse tipo de problema que atinge homens e mulheres hoje em dia, né? Sim. O transplante capilar, ele é uma técnica já bem antiga, na verdade, e ela surgiu para esconder exatamente isso, cicatrizes e marcas, na verdade, no couro cabeludo. Com o tempo, o procedimento evoluiu e a gente começou a usar ele no tratamento estético, né? Atenuando áreas de calvície, aumentando o preenchimento em zonas capilares mais falhas. E hoje em dia o procedimento ele está tendo uma procura imensa, né? Pela evolução da técnica. Então, hoje nós temos uma técnica muito mais natural, a gente consegue fazer a cirurgia com a remoção e com a implantação dos fios um a um, fazendo com que o resultado final seja mais bonito, né, do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Essa do fio a fio é a conhecida FUE que vocês falam, é Exato. isso? Na verdade, existe uma certa confusão, que é o seguinte: a remoção de como o fio é feito não vai depender, não vai interferir na qualidade da implantação dele. Mesmo antigamente, quando a técnica que era feita era uma retirada de uma faixa no couro cabeludo, né, essa faixa, se ela tivesse os fios bem preparados, eles seriam colocados um a um e o resultado ficaria natural da mesma forma. Só que o que acontecia? Esse preparo não era tão adequado, então criou esse estigma de que essa cirurgia com corte deixava um aspecto artificial. O FUE, que é essa técnica que se faz hoje, e que está muito em voga falar nela, na verdade, o importante dela é a retirada dos fios que são feitos um a um, certo? E é óbvio que o plantio também vai acabar sendo feito um a um, né? Então, o que nós superamos de início é a necessidade da cicatriz, que é uma coisa que angustia muitos homens. Aquela cicatriz atrás que se via em muitos Isso, homens, né? Mas, doutor, até por interesse próprio, evidente, né? Calvo, a gente via realmente antigamente aqueles tios, né? Dava mais uma impressão de artificialidade na implantação. E hoje eu acompanho uns com essa técnica, não sei se o senhor confirma, que ficou muito também o senhor falou da retirada, mas o implante também ficou muito mais natural. O que evoluiu nisso? Na também? verdade, o uso da microscopia, né? Hoje a gente trabalha com o preparo dos fios no microscópio. Então, é um trabalho muito mais minucioso que é feito para que a qualidade desse enxerto seja muito superior. Ele fica muito mais parecido, na verdade, com o fio normal, né? E isso, o único problema disso é que aumentou muito o tempo de cirurgia. Antigamente se fazia um transplante capilar em 3, 4 horas. Hoje é muito raro fazer em menos de 6 ou 7 horas um transplante de tamanhos grandes, né? Normalmente fica de 7 a 8 horas uma cirurgia. Então essa foi o grande problema. E o grande foi o pulo do gato, mas ao mesmo tempo se tornou uma cirurgia mais demorada. Maior.
E isso que eu ia lhe perguntar também, é completamente manual ou ela também é feita por robótica? Então, o FUE, ele é dividido numa categoria, ele pode ser feito manualmente ou através do uso do robô. Nós temos aqui em Porto Alegre o Artas, né, que é esse robô que é usado no FUE, dando o nome de FUE robotizado. Essa técnica ela é destinada para alguns casos especiais. Hoje nós usamos em mais ou menos 5 a 10% dos nossos casos. Então, não são todos os pacientes que têm indicação de usar o robô, tá? A grande maior parte dos pacientes se beneficia de fazê-la manualmente. O robô, então, ele tem algumas limitações. Ele tem algumas coisas muito boas, em termos de ergonomia, de velocidade, de contabilização de fios, de separação dos folículos. Ele usa inteligência artificial e, assim como calculadora, ele é muito mais rápido que a nossa cabeça, certo? Nossa mente. Mas, na hora de fazer a realização, o movimento físico, né, o movimento mecânico, a nossa mão, a mão do cirurgião habilidoso, ela compensa muitas coisas que o robô não pode fazer. Então, não são todos os casos que temos indicação do uso da robótica. Até porque a robótica acaba sendo mais cara do que a cirurgia manual, né? Duas coisas que me ocorreram lhe perguntar também, doutor. A retirada de fios é basicamente do próprio paciente, ou eventualmente, talvez esteja fazendo uma pergunta esdrúxula, ele pode usar fios de uma terceira pessoa. E segundo, é só do próprio cabelo, de trás para frente, ou ao contrário, pode sair da barba também? Qual é a origem desses Então, são duas perguntas muito boas, porque elas costumam ser feitas pelos pacientes, tá? O fio de cabelo, assim como outro órgão, ele precisa ter uma histocompatibilidade com o paciente, certo? Então, a gente não usa fios de outras pessoas, né, para fazer o transplante, porque esse tecido não seria reconhecido pelo organismo, né? Ele seria, vamos dizer assim, eliminado após ser enxertado. É mais ou menos rejeitado, essa seria a palavra, certo? Então, para a gente não ter uma rejeição de um rim, de um fígado transplantado, o que a gente precisa? Que tenha vários itens de compatibilidade e, além disso, tomar medicamentos anti-rejeição por um longo período na vida, né? E mesmo assim, o transplante não é eterno, ele não dura a vida inteira. Então, para estética, para cabelo, é mais ou menos um custo elevadíssimo e não para um benefício que é estético. Então, não se faz esse tipo de transplante, tá? Por outro lado, o uso de fios corporais, que a gente chama de transplante corporal, ele usa fios da região da barba, do peito, né, das coxas, das pernas, pode ser usado para fazer um aumento da densidade também, caso a zona doadora do paciente não seja muito boa, né? Nós temos algumas situações especiais, por exemplo, reconstrução de sobrancelha. Reconstrução de sobrancelha é um caso bem interessante, porque a gente vai fazer homens, é muito comum usar fios da própria barba para reconstruir a sobrancelha. Por quê? Por causa da curvatura do fio. O cabelo, normalmente, ele tem uma curvatura média. A sobrancelha tem uma curvatura mais acentuada. Então, o uso do fio do cabelo na sobrancelha é um pouquinho mais difícil. Já a barba tem uma curvatura muito parecida. Então, ele acaba ficando com um resultado estético melhor, né? Então, podemos sim usar do corpo os fios. E o doutor, e tem homens que procuram também reconstrução da barba? Sim, sim. Não sei se tem hoje, eu vou lhe dizer que mais ou menos uns 15% das nossas cirurgias são construção da barba. Tanto lateral, quanto alguma cicatriz, alguma falha no bigode, no queixo também. E daí, para esses casos, a gente pode usar fios do pescoço ou fios do couro cabeludo também, né? Para fazer essa reconstrução. É relativamente comum. Doutor, agora eu queria lhe ouvir um pouquinho justamente sobre o problema da calvície, né? Que afeta muitos homens e mulheres, é um problema de ordem estética, imagino, né? E entender o impacto disso no paciente que lhe procura, tanto da calvície masculina quanto da feminina, né? A insatisfação da aparência que isso gera. O senhor, como dermatologista, deve ter noção do desconforto estético e do grau de incidência, né, dos pacientes que lhe procuram em virtude disso, né? Tem um impacto significativo aí na estética pessoal, né? Sim, sem dúvida.
antes de medicina, a gente tem que falar de sociologia e antropologia, certo? Eu gosto de abordar isso nas consultas dos meus pacientes. Então, a gente sabe o quanto uma privação, né, social, por exemplo, pode inibir uma pessoa a ter uma vida normal. Então, o transplante capilar ele é usado como uma forma de melhorar isso. O paciente que tem calvície, seja homem, seja mulher, ele acaba tendo muitas privações, seja da autoimagem, seja do relacionamento. Eu tenho pacientes, por exemplo, que quando começa a surgir a calvície, eles começam a usar o boné, por exemplo, para esconder essa calvície, e eles ficam tão ligados no boné, na necessidade física dele, que simplesmente as pessoas elas abominam qualquer forma de evento social, né? Elas não usam camisa, eles não usam terno, porque não tem como usar, né, um boné com terno e camisa. Então, essas pessoas elas acabam evitando festas de família, casamentos, batizados, exatamente pela calvície. E aquilo acaba Meu virando Deus um do céu, calvário. não era para ser para tanto, né? Mas eu estou dizendo que exatamente a gente Mas vê sim. isso. Tem pacientes que vêm na clínica, eles fazem o transplante e dizem assim, Márcio, eu nem tenho camisa e terno. Eu não vou na igreja de vergonha da minha calvície porque eu não tiro o boné. Claro que daí a gente às vezes chega num limite que é um limite quase psiquiátrico, né? Quase uma doença, está causando uma depressão. E a calvície às vezes é uma válvula de escape, né? Mas nós temos essa situação sim. E nas mulheres, que hoje são mais ou menos 10% dos nossos casos, a gente vê esse sofrimento também de uma forma bem intensa, né? Evitando, por exemplo, ir numa festa que tem que preparar o cabelo, fazer um penteado, não consegue preparar do jeito que quer, a pessoa acaba evitando até a socialização, né? Perfeito, é bem compreensível isso, é bem plausível de imaginar essa situação, né? E, doutor, e a causa da calvície, né? Primeiro, é só genética, é mais genética, também genética, e segundo, por que mais nos homens do que das mulheres? Como é que a dermatologia aí explica isso? Sim, a calvície, ela, apesar de ter muitos mitos em cima dela, na verdade, ela é uma característica bem conhecida de como ela funciona, tá? Então, nós temos genes, né, que determinam a vida, a vitalidade dos fios de cabelo. E esses genes, esses cabelos comprometidos com o gene da calvície, eles se localizam na parte superior. Vamos dizer assim, poupando as laterais e a parte posterior do couro cabeludo. Então, a partir de uma certa idade, esses genes começam a ser ativados e os fios vão afinando e desaparecem. Esse é o desaparecimento do fio. E essa ativação do gene, ela se dá por um derivado da testosterona. Por isso que nos homens ele é mais intenso do que nas mulheres, certo? O homem, como tem níveis de testosterona muito mais elevados, que é o que da nossa aparência masculina, né? Esses níveis acabam fazendo com que, ativando mais esses receptores. Vamos dizer, então, fazer um paralelo. Se uma mulher com a mesma carga genética masculina recebesse hormônios, testosterona, ela desenvolveria a mesma calvície que o homem, certo? Então, o que protege a mulher de ter calvícies mais avançadas, mais agressivas, é o fato de ela ter níveis de testosterona mais baixos, né? Entendi. Mas, basicamente, é genética. É genética. Uhum. Doutor, algum procedimento de precaução? Sim, plausível? Isso. Como esse processo da testosterona até o receptor no fio, ele é um processo químico, naturalmente se investigou e se buscou formas de bloquear esse processo. O interessante é que o achado da medicação que previne a evolução da calvície, ele foi um achado ocasional, né? Então, quando se estávamos tratando e desenvolvendo medicamentos para próstata, para hiperplasia prostática, o aumento da próstata que comprime o canal da urina lá, se desenvolveu alguns medicamentos, um deles foi a finasterida. E a finasterida funciona muito bem para próstata, em doses altas. E se descobriu que ela também ajuda no cabelo, porque ela impede a transformação da testosterona em diodotestosterona, que é a forma que ativa.
E aí a finasterida acabou caindo no colo aí, ou na cabeça dos calvos, para tentar diminuir essa evolução, certo? O grande problema é que a finasterida em doses elevadas, ela pode causar efeitos colaterais indesejáveis, principalmente no público masculino, como alteração da libido e talvez até diminuição da potência sexual. Aí se criou um mito em cima do uso da finasterida para o cabelo. Quem toma esse remédio para o cabelo vai ter impotência. Mas esse mito, ele não é verdade, né? Então a gente sabe que o uso das doses... Um acompanhamento médico, né, doutor? Sim, mas o uso da dose da finasterida para o cabelo é uma dose que ela não aumenta a incidência é mito, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho de convencimento e informação para o paciente para que ele faça o tratamento. Isso antes, é claro, do cabelo afinar e desaparecer, né? Então o tratamento precoce vai fazer com que uma cirurgia ou não seja necessária ou ela seja feita bem mais tardiamente, né? Doutor, e aí, aproveitando sua presença, queria também, o senhor é um dos maiores especialistas hoje do país, do Rio Grande do Sul, sem dúvida, desse assunto aí da região sul. Queria conhecer um pouco a sua jornada aí nessa experiência, nesse Rio Grande de Deus, subindo. Eu vejo que vocês têm clínica em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Chapecó. Queria saber como é que foi a sua jornada aí de mergulhar nesse assunto capilar e também hoje o seu modelo de atendimento. Assim, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, sou santarrozense, né? Saí de lá muito pequeno e eu tenho uma relação com o Rio Grande do Sul legal, porque o meu pai era bancário, então eu morei em várias cidades no estado. E o meu trabalho, na verdade, hoje 90% do tempo dele é realizado em Porto Alegre, certo? A pandemia também, de certa forma, ela fez com que nós mudássemos um pouco o molde de vida nosso, né? E tanto é que nós estamos aqui numa entrevista online, né? Então, a gente acabou centralizando os atendimentos em Porto Alegre e, em segundo lugar, em Chapecó, para diminuir os deslocamentos. O que nós temos nas outras cidades do Rio Grande do Sul, que foi uma preocupação minha, para o paciente não ter que se deslocar o tempo inteiro para cá, para capital, a gente acabou montando essas clínicas onde colaboradores nossos, outros médicos, dermatologistas, especialistas, fazem uma espécie de triagem e avaliação dos nossos pacientes localmente para que eles possam chegar até mim já com mais de metade do caminho andado, certo? Então, é impossível mesmo estar presente em todas essas cidades dia após dia, né? A gente acaba centralizando os nossos procedimentos cirúrgicos aqui em Porto Alegre e em Chapecó mesmo. E esse interesse científico pelo senhor? Começou na faculdade, veio depois? Há quanto tempo o senhor pesquisa já sobre... Eu tive uma jornada voltada para a cirurgia plástica desde a primeira semana da faculdade. Então, eu comecei muito cedo dentro do bloco cirúrgico já. No 7º dia de faculdade de medicina, eu já estava em bloco cirúrgico vendo cirurgia plástica. E aí foi natural despertar a curiosidade por essa área, não só a capilar, mas toda a área estética. A área capilar, na verdade, acabou ficando mais interessante exatamente pela possibilidade que eu tive de participar dessa revolução do mercado, né? Então, quando eu tive contato com a cirurgia FUE há quase anos atrás, a gente já apostou nessa revolução e fomos nos preparando para esse mercado que hoje está fervendo, né? Que tem muita procura. Então, essa construção dessa cirurgia, ela já vem de uma década, né? Eu já tenho contato com cirurgia capilar desde 15 anos atrás, quando estava na faculdade, mas a coisa ficou muito mais forte realmente na última década. E aí, assim, eu digo que eu não trabalho, eu me divirto, então eu adoro essa área, então é uma coisa meio natural, eu me descobri nela muito feliz e fui buscando aí o conhecimento, sair do país para aprender a trazer, trouxe a técnica do FUE para o Rio Grande do Sul há uns 6 anos atrás, e então a gente está aí agora focado só nisso, né? E volta e meia, né, doutor? Como em qualquer área, na minha comunicação, na sua também, deve ter aí promessas exageradas também e fake news também nessa área sua, né? Eu vejo aí, às vezes, exorbitância nas redes sociais, né?
Tem isso também, né, Eu doutor? até acho interessante, é um ponto muito bom de ser discutido. A gente teve experiência o ano retrasado, se eu não me engano, com a história do médico, eu acho que ele ganhou o apelido de Dr. Bumbum, alguma coisa assim, em Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, que é um exemplo disso que eu digo. Quando você procura um médico para trabalhar a sua saúde, né? Um cardiologista, você procura quem? Você procura um médico com uma boa formação, com seriedade, né? Que na verdade vai ter condições de te dar aquilo que você precisa para a tua saúde, né? Te dê segurança. Na cirurgia estética é a mesma coisa. Você tem que procurar alguém que seja especialista, que tenha uma formação boa, que esteja seguro na área, que fale a verdade. O que a gente percebe nos pacientes da estética, muitas vezes os do cabelo não são diferentes. Eles querem procurar um popstar. Eles querem fazer a cirurgia com alguém famoso, com alguém que seja notório e conhecido. E não necessariamente quem tem mais like no Instagram, quem tem mais seguidores na página, realmente vai ser essa pessoa, né? Tanto que eu invisto muito mais em relacionamento com os meus pacientes. A maior parte dos meus pacientes são indicações, não são pacientes que vêm pela rede social, né? O paciente que vem pela rede social, ele vem às vezes dizendo, Márcio, eu gosto muito de você, eu quero fazer cirurgia contigo. Tá, peraí, você quer fazer cirurgia por quê? Porque você gosta de mim ou porque você confia no meu trabalho? É bem diferente isso, né? Eu quero que você venha comigo pelo meu trabalho, não porque você acha que eu falo bem ou porque você viu um vídeo meu que é legal. Então, muitos profissionais se aproveitam disso e geram essas ferramentas de captação de cliente, prometendo absurdos, falando que toda cirurgia é fácil, todo mundo vai ficar muito bem, eu coloco quantos fios eu quiser, e a gente sabe que essa não é a verdade, né? A verdade, ela às vezes não é tão boa assim. E aí até invoco o meu testemunho como seu paciente aí, começando também a cuidar desse problema. Doutor Márcio, queria lhe agradecer muito pela sua atenção, pela sua gentileza, lhe desejar aí para o senhor, para a sua equipe, um bom sábado e uma boa semana. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, igualmente, Cleber. Legal. E obrigado também a você que nos acompanhou, a parceria da Clínicas Volt, especializada em transplante capilar, a equipe comandada pelo Dr. Márcio, dermatologista, que vocês acabaram de conhecer melhor. O contato é pelo telefone 51-99608-9739. E nós voltamos semana que vem com mais um outro olhar sobre um assunto de interesse do nosso cotidiano. Bom dia, bom final de semana e até lá!